Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, eu sou voluntária da Casa de Timóteo e que Jesus continue a nos envolver, que Jesus continue a envolver os nossos corações. Vamos iniciar a nossa noite com uma prece, elevando os nossos pensamentos. E vamos então neste momento fechando os nossos olhos materiais, abrindo os nossos olhos da alma, abrindo nosso coração, sentindo que do nosso coração sai uma luz branca, uma luz clara, bem intensa, bem brilhante, que essa luz vai tomando parte do nosso lar, da nossa casa, e que essa luz vai abençoando todos os nossos familiares. E mesmo que estejamos sozinhos neste Evangelho, nós vamos persistir e continuar, pois acreditamos que nós estamos fazendo a nossa parte e que isso é muito importante para nós. E vamos elevando o nosso pensamento ao nosso mentor individual, ao nosso anjo protetor, e vamos pedindo a Ele que nos ampare, nos proteja e nos intua em todos os momentos que forem necessários. Que Ele fique do nosso lado, nos intuindo e nos protegendo. E que junto dele nós vamos elevando o nosso pensamento até o nosso querido Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, nos envolva com o seu amor, a sua luz, o seu amparo e a sua proteção. Coloque sobre nós a sua mão protetora, a sua mão cuidadora, a sua mão que auxilia, que ampara e que nos envolve. E vamos então pedindo que Ele nos leve até o nosso Pai, até Deus, através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, envolvidos nessa luz, nessa harmonia, nós vamos falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Esse mestre que veio nos ensinar as lições do Pai, para que possamos aprender e viver as experiências para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para que possamos ser felizes neste mundo. E vamos falar então sobre a fé e a caridade, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou começar lendo o primeiro trechinho da lição, A Fé e a Caridade. É o capítulo 13. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la.
porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Esse trecho do Evangelho começa citando que a caridade ela não consegue ser feita sem a fé. Mesmo aquelas pessoas sem religião que exercitam a fé, que exercitam a caridade, elas exercitam tendo a fé, mesmo não sabendo. Então, a questão é que nós precisamos exercer a caridade com a fé. Tem aquele ditado que uma das frases muito importantes de Jesus, que diz que sem caridade não há salvação. Mas por que então a caridade sem a fé? Porque a fé ela tem que ser raciocinada. Isso significa que se eu for fazer a caridade, eu vou pensar como é que eu vou fazer a caridade. Eu preciso refletir, sim, que tipo de caridade que eu posso fazer? Eu posso fazer a caridade material? Posso fazer a caridade moral? Porque nós temos esses dois tipos de caridade, né? A caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que eu posso levar um alimento, uma sopa, para alguém que esteja necessitado, para um morador de rua. Hoje nós podemos levar o alimento para os nossos pais ou para os seres mais idosos. Nós podemos ajudar os nossos vizinhos, aqueles que não podem sair. Nós podemos então ir atrás do alimento deles. Então, esse tipo de caridade é a caridade material, onde eu posso levar alguma coisa. Se eu tiver umas roupinhas de bebê, eu posso levar para uma gestante que esteja precisando dessas roupinhas para o seu futuro bebê. E a caridade moral, ela tem a ver com a caridade que ela é feita dentro do meu coração. Qual o tipo de caridade que eu vou poder fazer sem a questão material? Quando tiver alguém precisando ser ouvido, eu posso ouvir. Essa é uma caridade moral. Quando tiver alguém me insultando, falando um monte de coisa, gritando comigo, eu posso ouvir e não reagir. Jesus, quando ouvia os insultos, quando ele estava praticando a sua tarefa messiânica, ele parava, ele escutava, refletia e respondia. Então Jesus, ele não revidava, ele apenas refletia e conversava. Será que nós também refletimos e conversamos diante de um insulto, diante de uma bronca, diante de algo que alguém fala para nós de forma agressiva? Quando nós temos um grupo de pessoas falando bobagem sobre outra, a maioria das vezes nós entramos e colocamos o fogo na lenha, não colocamos? Ah, aquela pessoa é assim, é assado, eu também concordo. Esse tipo de posicionamento faz com que a gente não esteja praticando a caridade moral, porque o certo, o correto seria que nós fechássemos a nossa boca. Podemos até abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, mas não falar e não fomentar o assunto, porque é importante. Qual que é o nosso papel enquanto cristãos? É servir a Deus, servir a Jesus, fazendo aquilo que nos foi ensinado. Então, se nós temos uma boca e dois ouvidos, é porque nós precisamos ouvir mais e falar menos. Precisamos olhar mais e falar menos. Então, nós precisamos refletir. Olha só como tudo é raciocínio. Eu tô contabilizando o tempo aqui e eu vou falar sobre um pouquinho
vou contar uma história para vocês, vou falar um pouquinho sobre Maria de Magdala. Maria de Magdala, agora está nesse seriado Maria Madalena. Maria de Magdala, ela é oriunda, né? Ela é nascida na cidade de Magdala, da Galileia. E ela teve a felicidade de conhecer Jesus na época da sua tarefa messiânica. E Maria de Magdala, ela era muito apaixonada pelas pregações de Jesus. Ela ia sempre ouvir as pregações de Jesus. E então ela quis conhecer um pouquinho mais Jesus. E ela foi ter com ele lá na casa de Simão Pedro, que a recebeu com um olhar gélido, pois ele tinha preconceito contra ela. Maria de Magdala era uma prostituta. Ela vivia numa casa luxuosa, ela tomava os melhores vinhos, ela estava sempre acompanhada de patrícios romanos, pois eles eram os seus clientes. E naquela época, as prostitutas elas eram muito mal vistas, ninguém queria ter contato com as prostitutas. E então Maria de Magdala ela era sozinha, porque a família e os amigos a renegavam. E a profissão dela era aquela. Então, quando ela começou a escutar as histórias de Jesus, ela percebeu que Jesus não tinha preconceito com as pessoas, que Jesus não apedrejava as mulheres, que Jesus não mandava matar ninguém, e que Jesus estava sempre levando o acalento para as pessoas. E ela, então, começou a ficar sedenta daquele alimento para a alma, para aquele alimento chegar no pensamento dela. Ela queria entender melhor como era Jesus. E quando ela foi conversar com Jesus, ela se sentiu tão acolhida, tão amada e tão querida, que ela decidiu largar a vida dela de luxo e de prostituição para ela seguir a tarefa, para ela seguir Jesus. E ela então aprendeu a pregar, aprendeu a cuidar dos doentes, e ela fez isso durante muitos anos da vida dela, porque ela sentia que através através do o cuidar é a caridade. Cuidar, acolher os doentes, conversar. Maria de Magdala pregava. E ela, quando pregava, quando ela cuidava, ela tinha tanto carinho, ela tinha tanto amor, tanta benevolência, um gesto tão querido, que aquilo preenchia a alma dela. Era aquele amor que ela precisava, era aquilo que abençoava a alma dela, era aquilo que trazia o amor para a vida dela, era aquela caridade que trazia o verdadeiro alimento para a alma e que trazia a verdadeira felicidade para a alma dela. Então este capítulo, essa parte, esse trecho do capítulo fala exatamente sobre isso, sobre buscar a felicidade não só nos bens materiais, mas buscar a felicidade na caridade. E é aí que nós vamos conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Nós podemos encontrar a felicidade nos bens materiais? Sim, nós podemos. Mas podemos encontrar a verdadeira felicidade, sabe onde? É na caridade. Mas é na caridade verdadeira, é aquela caridade que nós temos a fé raciocinada. Poxa, eu estou fazendo isso, eu estou levando esse alimento, eu estou ajudando meu vizinho, estou ajudando uma pessoa na rua, porque eu acredito que aquilo vai fazer bem para ela. Eu acredito que aquilo... Tô só calculando o tempo, tá, gente? Eu tô acreditando que aquilo... vai acalentar a alma daquela pessoa, vai fazer bem. Veja que eu estou fazendo uma ação e que a minha ação está gerando uma reação gostosa, calorosa, uma reação abundante, uma reação de felicidade, de amor, de carinho, de acolhimento. E é essa caridade que Jesus veio nos ensinar e que fez tanto bem a ele, fez bem para os seus discípulos, fez bem para Maria de Magdala, fez bem para Paulo de Tarso, fez bem para todas as pessoas que estavam abertas ao ensinamento.
fez bem para aquelas pessoas que estavam abertas à palavra de Jesus, fez bem para aquelas pessoas que estavam abertas para as atitudes de Jesus, aqueles que aceitavam Jesus, porque aqueles que não aceitavam, aqueles que o recusavam, aqueles que não entendiam, que não o compreendiam, estavam fechados ao seu ensinamento, estavam fechados ao seu amor, fechados ao seu acalento e não conseguiam compreender aquele verdadeiro amor e a verdadeira tarefa e objetivo do nosso querido Mestre Jesus. E nós sabemos que Jesus é o nosso norte, Jesus é a nossa bússola, Jesus é o nosso caminho seguro, Ele é o nosso guia. E é através dele que nós vamos chegar ao Pai, porque Ele é o nosso caminho, é a verdade e a vida. Vamos então agora agradecer a mais uma palavra de carinho, palavra de amor. Vamos agradecer. Deixa eu ver se eu apago aqui. Vamos agradecendo então por este momento, por este evangelho. E vamos pedindo a fluidificação das nossas águas. Vamos pegando um copo com água, deixando do ladinho. E vamos fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração e imaginando que tem uma luz branca, vibrante, cristalina saindo de dentro do nosso coração, indo em direção a essa água e que essa água está sendo fluidificada por nós e pelo nosso anjo da guarda, por este nosso mentor que está sempre do nosso lado. Vamos então vibrando pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, vibrando pelos nossos entes queridos, vibrando pelos nossos amigos, vibrando pelas pessoas que estão passando por dificuldade, vibrando pelas pessoas que estão doentes, abandonadas, ou pessoas que estejam hospitalizadas, pessoas que precisam da nossa oração. Vamos vibrando pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país, vibrando por todo o nosso planeta. Vibrando por paz, por amor e pela luz. Vamos voltando o nosso pensamento para a casa de Timóteo. E vamos vibrando por todos os assistidos, para que eles possam então receber o seu passe de hoje. Vamos vibrando pelas pessoas, pelos assistidos que precisam do P1, pelos assistidos que precisam do P2. Vamos vibrando pelos assistidos que precisam do CH. E também pelas crianças que precisam do P4B. Que todos os nossos assistidos possam, então, receber o seu tratamento. E que Jesus nos abençoe, Jesus nos fortaleça, que possamos estar abertos para receber Jesus de dentro do nosso coração, que possamos estar abertos para receber a mensagem de Jesus, receber os seus ensinamentos, o seu amor, o seu amparo e a sua proteção, e que através desses nossos sentimentos nós nos sintamos fortalecidos para seguirmos bem, harmoniosos e fortes durante toda esta semana. Que assim seja, graças a Deus.